Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual o tempo que vocês terão para estar assistindo esse vídeo, mas em virtude das nossas contenções, não estamos então podendo sair de casa por conta da quarentena, por conta da expansão do Covid-19. Nossas aulas estão sendo adotadas a partir desse modelo diferenciado, esse modelo online. Espero que logo a situação se resolva para que nós possamos voltar às nossas vidas normais, tendo nossas aulas presenciais, enfim. Vamos continuar a matéria a partir daquilo que foi tratado na aula anterior, quando então terminamos a parte de processo administrativo. E o processo administrativo ele acaba sendo diferente do processo judicial, e uma das principais diferenças que eu não disse na aula anterior, mas que é momento da gente já estar anotando, é que enquanto no processo judicial temos partes bem definidas, as partes são autor e réu, reclamante, reclamado, requerente, requerido. No processo administrativo, nós temos a figura do cidadão de um lado e do outro lado a administração pública. No entanto, quem vai julgar o processo é a própria administração pública. Logo, a administração pública é parte e também julga o processo. É uma situação diferente. Dessa forma, requer a figura do poder hierárquico atuando por meio de recursos. O cidadão ele vai passar pela petição, que é analisada por um agente público, e depois é encaminhada para um agente público em nível superior e pode chegar até a figura do chefe do executivo. E isso ocorre na medida que vão sendo interpostos os recursos denominados recursos hierárquicos. Pois bem, na aula anterior vimos o funcionamento e a estruturação da administração direta. Nessa aula nós vamos ver como que funciona a administração indireta. Vamos começar a ver como que funciona a administração indireta, começando então uma nova parte da nossa matéria, uma nova seção da nossa matéria, que é intitulada de Atos e Poderes Administrativos. E a primeira figura da administração direta que nós temos é a autarquia. E a autarquia, ela surge como a pessoa jurídica de direito público interno criada por lei específica para o desempenho de atividades típicas do Estado, ou seja, são as atividades de regulação, de fiscalização, atividade de assistência social, de seguridade social, expressão do poder de polícia, e essa autarquia ela vem então vinculada ao ente estatal que ela pertence, sujeita, portanto, a controle nos termos da lei. A autarquia possui ainda um conceito legal que pode ser extraído do Decreto 200 de 1967, que vem disposto no artigo 5º, inciso 1. E de acordo com esse decreto, a autarquia é o serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas do Estado, que requeiram para seu melhor funcionamento a gestão administrativa e financeira descentralizada. Novamente vemos então a figura da descentralização expressada literalmente na figura jurídica da autarquia. Temos então a autarquia em sua formação como uma nota distintiva de outras entidades da administração indireta, é que a autarquia ela vem criada por uma lei específica, nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Isso quer dizer que o ente político a qual ela se vincula, ele vai criar essa nova pessoa jurídica, e é vedada ainda pelo STF a hipótese de criação de autarquias intermunicipais ou interestaduais. Isso quer dizer, o STF, por meio do recurso especial 120.932, tratou como inconstitucional a criação de autarquias
intermunicipais. E vejam só, se a autarquia é criada por um ente político a qual ela vai se vincular, por óbvio que não pode existir uma autarquia intermunicipal, porque ela estaria então vinculada a 2 ou mais entes federados e dessa forma estaria então rompendo com a própria determinação, com a própria regra constitucional exposta no artigo 37, inciso 19. Outra questão que também é abordada nesse recurso especial é que uma autarquia intermunicipal acabaria violando a própria autonomia do ente federativo. Ou seja, você teria a hipótese de um ente federado que iria criar e prestar serviços de forma descentralizada na área de atuação de outro ente federado, portanto, violando a própria noção de federalismo que nós temos no Brasil. A autarquia vem ainda com capacidades, ou seja, aquilo que ela pode ou não pode fazer. A autonomia da autarquia, ela é restrita, ela não é tão ampla quanto a autonomia de um ente federado, daquele ente que a criou. A autonomia administrativa da autarquia, ela é, portanto, utilizada para as atribuições que são dadas a ela, sendo possível, pela própria autarquia, tomar decisões acertadas nas matérias que são afetas a ela. Ou seja, seria muito estranho se nós pensássemos que a autarquia não tivesse autonomia administrativa, porque uma vez que o Estado transfere para a autarquia o poder de prestar o serviço e a atividade, dessa forma, ela vai ter muito mais condições de analisar e decidir sobre essas matérias que aquela administração direta, que aquele ente federado. Dessa forma, ela tem a autonomia administrativa, o que não pode ser confundido com a autonomia política e com a capacidade de legislar. Ou seja, toda vez que a autarquia precisa firmar um determinado ato, que só pode ser firmado por entes políticos, ela vai então recorrer àquela entidade federada, aquele ente federado, para que ele faça esse ato. Assim como se a autarquia precisa de uma nova legislação, enfim, de uma nova disposição legal para regular as atividades dela, para melhorar o desempenho dessas atividades, ela novamente vai recorrer ao ente federado para estar então fazendo essa parte de legislação dela. Ao lado da autonomia administrativa, ela possui autonomia financeira e ela possui também orçamento próprio. Falando sobre o patrimônio da autarquia, ele tem então um patrimônio que é formado 100% de recursos públicos. A autarquia é formada pela transferência dos bens a partir do ente federado que a criou. Os bens da autarquia, eles vão ostentar a qualidade de bens públicos, se inserir naquela situação de prerrogativas de bens públicos, ou seja, são bens com qualidade de impenhorabilidade, imprescritibilidade, e a forma de pagamento das dívidas judiciais das autarquias é a do regime dos precatórios, que vem escrita no artigo 100 da Constituição Federal. A autarquia ainda se submete ao chamado princípio da especialização. Isso quer dizer que ela é impedida de exercer atividades diversas daquelas para as quais ela foi criada. Ou seja, se o fim da atividade é diferente daquele para a qual a autarquia foi instituída, ela não vai poder exercer aquela atividade. Ela é vinculada à figura do princípio da especialização. Embora a autarquia tenha autonomia administrativa, financeira e orçamentária, e não se submeta a um controle hierárquico do poder público que a criou, do ente federado que a criou, as autarquias não têm um vínculo de subordinação, mas elas têm um vínculo de fiscalização, uma vez que o ente federado transfere serviços e atividades
públicas para a autarquia, ele vai exercer sobre essa autarquia o chamado controle finalístico ou tutela administrativa, que permite a verificação do funcionamento da autarquia e se ela está dentro ou não das atividades para a qual ela foi instituída, para a qual ela foi criada. Depois temos o regime de pessoal da autarquia, é o mesmo regime da administração direta. Temos a figura do regime jurídico único, regendo a relação dos servidores públicos com a autarquia. Os servidores públicos têm, portanto, cargos e funções que são criados e regidos por lei, se vinculam ao regime estatutário, que é o mesmo regime do ente federado. No âmbito da União, por exemplo, nós temos as autarquias com regime jurídico único, que é a Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público Federal. Já os dirigentes da autarquia, eles são, em regra, nomeados e exonerados pelo chefe do executivo. Há situações que esses dirigentes de autarquia precisam de uma autorização legislativa para poder ocupar o cargo de direção da autarquia. Essa situação é adotada em muitas autarquias de nível federal, de nível estadual e também de nível municipal, e vem de uma leitura do princípio da simetria. Com relação aos destinatários, as autarquias, a partir do momento que recebem a titularidade dos serviços que desempenham, podem também estabelecer relações diretas com os usuários ou com os submetidos à sua atuação, bem como ela pode se opor a interferências impertinentes do ente político. Vemos aqui a situação de uma autonomia, de uma desvinculação hierárquica da autarquia para com o poder político que a instituiu. Nós temos a autarquia com uma grande liberdade, com uma grande possibilidade de realização dos serviços dela e, ao mesmo tempo, a figura da mitigação do poder político do ente federado sobre a atuação dessas autarquias. Assim, a autarquia, ao mesmo tempo que ela assume autonomia, ela assume o ônus de prestar adequadamente os serviços e atividades, e ela se sujeita somente ao controle finalístico da administração direta quando ela deixa de cumprir adequadamente aquele serviço para o qual ela foi criada. O regime tributário da autarquia é o mesmo regime da administração direta, ou seja, as autarquias possuem a chamada imunidade tributária, que vem descrita no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal, e os créditos da autarquia, eles são cobrados mediante execução fiscal. Esses créditos, eles notadamente não terão a natureza tributária, mas eles são inscritos em dívida ativa e são submetidos aos termos da Lei nº 6.830 de 1980, que é a Lei de Execuções Fiscais. Passando à situação de prescrição, ou seja, o exercício de pretensões contra a autarquia, ela também partilha do mesmo regime do poder público, da administração direta. As pretensões contra a autarquia devem ser exercidas no prazo de 5 anos, nos termos do Decreto 20.910 de 1932, com as alterações do Decreto 4.597 de 1942. A teor do artigo 183 do novo CPC, aplicam-se os prazos em dobro para as autarquias e a remessa necessária também é aplicada para a autarquia, conforme o artigo 493 do novo CPC. Os honorários vêm disciplinados na forma do artigo 85 do novo CPC e também são aplicados para a autarquia. Essas são as situações gerais das autarquias. E após esse estudo das regras gerais da autarquia, nós podemos então verificar a existência de autarquias especiais que vão ter algumas características diferenciadas das autarquias
ditas então comuns.